E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e você está no Bora Jogar. Hoje a gente vai falar desse cara aqui, Convidados Indesejados. Um jogo que eu queria demais e que chegou no Brasil pela Across the Board, grupo Bestmark, e nos foi enviado para mostrar para vocês como é que funciona o jogo, como são as regras, tá certo? Ah, e o jogo vem com um aplicativo para a gente usar ali durante o jogo e facilitar a nossa vida, tá bom? Espero que vocês gostem e fique agora com o vídeo de regras. Bom, pessoal, então aqui eu montei o setup aqui para iniciar uma partida. Esse jogo ele pode ser jogado aí de 1 a 8 jogadores, dura em média de 45 a 75 minutos e a idade sugerida aqui para o jogo é de 14 anos ou mais. Vamos ver como é que joga? Bem, vamos lá. Aqui a gente vai primeiro de tudo escolher no manual. Se você for ali nas últimas páginas do manual, tem diversas missões aqui para serem cumpridas, né? Desvendar o mistério aí do jogo. E depois dessas últimas páginas aqui de mistérios que estão designadas por códigos, que você vai colocar no aplicativo lá, as próximas páginas são de soluções. Então, se por um acaso você não quiser usar o aplicativo, você tem aqui as soluções das missões que estão aqui nas páginas anteriores de casos, né? Eu não vou pegar nenhuma dessas missões para não ter spoiler, né, para vocês que vão jogar qualquer uma dessas missões aqui, desses casos, mas você vai montar o caso de acordo com os números que estão aparecendo aqui. O jogo vem com diversas cartas, as cartas elas têm um símbolo de chave, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ela tem um símbolo de chave aqui na base da carta, aqui nas costas da carta, que diz que nível que é aquela carta. Chave tem uma chave, 2, 3, 4 e 5 chaves. Aqui no jogo, ele passa os números das cartas que você vai ter que escolher para montar o seu baralho de casos, né? Os números vêm aqui nas costas da carta, certo? E do lado de cada carta vem os personagens, vem o que você itens que você encontra durante a partida, tá certo? Além disso, cada jogador recebe uma cartelinha dessa daqui, que é o seu personagem. Nós somos detetives, né? Então todos os jogadores estão tentando aqui desvendar o caso e ganha só um jogador quem desvendar primeiro, ou caso na mesma rodada mais de um desvende ao mesmo tempo, né? E a gente vai usar isso aqui durante o jogo. Além disso, também temos aqui o marcador de primeiro jogador, que é o personagem que morreu no jogo, né? O dono aí da mansão. Temos também essa bandejinha aqui onde a gente vai colocando as cartas descartadas durante o jogo, que a gente vai descartando aí. Cada jogador recebe também um biombo desse aqui, porque ele abre, né? Ó, ele abre, vai ficar assim na sua frente, certo? E atrás do biombo vem aqui os personagens, vem o mapa da casa, vem os ícones que você vai encontrar, as cartas aqui, algumas explicações que, se você quiser, você tem ali as informações para te deixar mais inteirado do jogo, né? E aí aqui é para esconder as suas informações, porque cada jogador vai receber também uma cartelinha dessa aqui, que não é tão pequenininha assim, é uma folha de sulfite praticamente, e aqui nessa cartela você vai ver que tem aqui os suspeitos, que a gente vai ter que designar aqui quem que fez o quê, quem que matou, quem que não matou. Aqui temos o mapa da casa, né, a planta baixa da casa, por onde os personagens vão andar durante o jogo. E aqui ícones, que você vai também, através de dedução, excluindo eles das opções ali de assassino, né? Porque no jogo você tem que descobrir quem matou, por quê e como. Num nível mais avançado, se teve cúmplice ou não. E aí você tem que falar quem é o cúmplice também e por que esse cúmplice participou do assassino. Então, do assassinato, né? Então você tem aqui essas soluções para tentar desvendar e cada jogador vai receber uma carteirinha dessa. Vem várias páginas e elas são frente e verso, tá bom? E aí você vai ter que designar aqui, vai usar isso como base para a sua missão aí. Então, montado o jogo, eu vou usar isso aqui como exemplo. Depois que você escolheu a missão, separou as cartas, você vai usar o próprio manual aqui no centro da mesa, né? Você vai usar o próprio manual como base para designar as questões que você vai fazer para os seus colegas aí, né? De detetive, né? De desvendar o mistério aí. Como que se joga o jogo? Depois que você separou as cartas, você vai distribuir 6 cartas para cada integrante aí da jogatina, né? 6 cartas para cada um. Então aqui eu estou simulando aqui um jogo para 4 pessoas.
eu vou separar 6 cartas para cada um, certo? E vai ficar um monte aqui para as próximas rodadas. Eu vou olhar as minhas cartas na minha vez e tudo que elas me disserem, eu vou fazer anotações aqui no meu bloco de notas, né? Então, aqui, por exemplo, vamos supor, uma carta que um policial me falou alguma coisa, policiais ou membros da casa, eles nunca mentem. Então, se você receber uma carta de policial ou serviçais ali da casa, você pode confiar que eles não vão mentir. As anotações aqui, por exemplo, do policial, tá me dizendo aqui, ó, referência a Mortimer W. Mallow, que é um dos personagens aqui, né, do jogo. Ele tá me dizendo o seguinte, que Mortimer Mallow, o relatório da polícia informa que o motivo, os sonhos destruídos de Mortimer Mallow, não está relacionado com o crime. Já que ele me falou isso, eu vou aqui no Mortimer Mallow, achar ele aqui na minha página de anotações e vou fazer exatamente o que está sendo pedido aqui. O ícone ele é bem claro, ele é muito fácil de ver o que tá na carta e achar ele aqui. Então, por exemplo, aqui sonhos destruídos tem um coraçãozinho, eu tenho que fazer um X aqui. Eu vou aqui no coraçãozinho e vou marcar um X. Isso já me exclui o Mortimer Mallow com esse tema, né, com esse assunto de assassinato. Ele não foi ele que matou com relação a esse tipo de assassinato. Ele pode ter tido outros motivos para assassinar. E aqui ainda tem ideia pirateada e abandono infantil. Cada personagem tem 3 motivos para o assassinato. Tá bom? Isso é importante saber, porque conforme as informações vão vindo para sua mão, você vai excluindo as informações que você tem. Então, por exemplo, aqui, ó, referência a Mortimer Mallow também. Tá escrito aqui, ó, evidências sobre o motivo abandono infantil de Mortimer Mallow foram descobertas. Essa aqui já é o oposto da carta anterior, porque aqui tá me dizendo que o abandono infantil, que é o outro motivo que poderia levar Mortimer Mallow a matar o assassino, pode ser uma possibilidade dele ter assassinado. Então, aqui eu já vou fazer um Vzinho aqui, ó, tá bem aqui na carta, ó, você pode ver que tem um Vzinho explicando aonde que eu vou fazer esse Vzinho de que essa é uma possibilidade de assassinato. Então eu vou passando essas cartas para trás e vou fazendo essas anotações aqui no meu caderninho aqui de anotações, e com isso, com o passar do jogo, você vai excluindo coisas e deixando evidente outras para o possível assassinato. Como que o jogo funciona em si, né? Eu estou falando demais aqui para explicar como entender as cartas, mas como que o jogo funciona em si? Cada jogador, a gente vai decidir aqui entre nós quem é o primeiro jogador. O primeiro jogador vai receber o marcador de primeiro jogador. Ele vai fazer, depois dele ter feito as anotações dele, ele vai pegar essas 2 setinhas que vem com o jogo e vai escolher aqui no mapa aqui da casa informações que ele precisa, que ele tá com dúvida, porque depois de você ter anotado um monte de coisa, ficou coisas ali que você tá com uma pulga atrás da orelha, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu já sei algumas coisas de Mortimer Mallow, mas não sei dos outros personagens e também não sei ainda regiões da casa, onde que a pessoa passou, porque onde ela passou pode ser que ela tenha pego uma determinada arma dali da casa, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu pergunte aqui sobre Mortimer Mallow e sala de estar. Os meus colegas que tiverem cartas tanto de Mortimer Mallow como da sala de estar, eles podem me oferecer essas cartas. Só que as cartas, se vocês verem aqui, ó, as cartas elas têm valores aqui no canto esquerdo superior, né? Valor 3, valor 2, valor 1, entendeu? Esses valores de cartas são os valores que os meus colegas, na hora que colocarem as cartas viradas para baixo, para não deixar os outros coleguinhas verem, né, os valores das cartas, ou que informações são essas, vamos supor que o colega aqui tenha 3 cartas para mim. Eu não sei que cartas são essas, são a nível de exemplo, né? E aí ele me fala que o valor das 3 cartas juntas é um valor 3. Com isso, eu tenho que passar para ele das minhas cartas, se eu quiser essas cartas dele, né? Eu tenho que passar para ele uma carta, pelo menos, de valor 3. Então, aqui, ó, na minha carta, aqui, ó, ela tem o valor 3. Eu vou passar para ele, por exemplo, essa carta. Tem que ser no mesmo valor que ele está falando. Então, se aqui a gente tem 3 cartas, por exemplo, de valor 1, que dá o total de 3, eu tenho que passar para ele pelo menos uma carta de valor 3 ou 3 cartas de valor 1, enfim, que a soma nunca possa ser menor, e sim maior, para que seja uma troca justa, né? Então eu vou passar uma carta, e aí não precisa ser das informações que eu estou pedindo, pode ser uma carta qualquer, que eu vou passar para ele, só precisa ter o valor que ele está me falando, e ele vai me passar as cartas que tem a ver com o que eu estou pedindo. Ele não pode me passar uma carta que não tem a ver.
Então, as 3 cartas aqui, vamos supor que tivesse aqui assuntos referentes a Mortimer Ball e Sala de Estar, eu vou olhar, vou fazer anotações, pode ser que tenha aqui anotações que eu já tinha feito antes por alguma outra carta, né? Mas enfim, vale. E aí ele vai me passar essas cartas, vou fazer essas anotações e segue o jogo. A partir desse momento, note que ele ficou com 3 cartas a menos, certo? Mas ganhou uma minha e eu fiquei com 2 cartas a mais. E vai passar a vez para ele. Ele vai também fazer as solicitações dele. Vamos supor que para ele lá ele queira saber sobre Sala de Troféus e as irmãs Berwick. Aí, todos os jogadores que queiram passar essas informações, que tenha cartas dessas informações, vão passar essas cartas para ele. Então vamos supor, das irmãs Berwick, vamos supor que eu tenha uma aqui. Eu falo que eu tenho uma no valor... Cadê aqui, ó? No valor de 2. Aí eu coloco aqui a marcaçãozinha de 2. Ele vai ter que me passar pelo menos uma carta de valor 2, ou 2 de valor 1. Outro jogador pode ter também uma carta ali de valor 3, se ele tiver cartas que dê o valor 3. E a pessoa troca com quem ela quiser, tá? Não precisa trocar com todos, pode trocar com todos, não precisa, mas quanto mais você trocar, mais informações você tem. Se ninguém te oferecer cartas para trocar, você tem o direito de pegar 3 cartas do monte, para ter informações novas. Então isso, os outros jogadores também não vão querer que você faça isso, porque isso te dá informações a mais para a pessoa, né? Ela já teve as 6 cartas dela de começo e vai ter 3 novas que ninguém teve. Então isso também não é interessante. Então essa troca entre os jogadores, ela passa a ser uma coisa bem... eficaz, assim, os jogadores querem trocar para ter informações novas e não deixar que o jogador pegue 3 cartas do monte, entendeu? Ele vai ter as informações que ele perguntou aqui, se ninguém tiver, ele vai ser obrigado a pegar 3 cartas do monte, e aí ele vai fazer as anotações dele, e vai ser a vez do próximo jogador. O próximo jogador vai fazer a mesma coisa, e tem outra, a pessoa pode tanto pesquisar sobre 2 personagens, como 2 locais da casa, como um personagem e um local da casa. As 3 opções, as 3 alternativas é possível. Aí o jogo vai passar para o próximo jogador, ele vai fazer a mesma coisa, fazer perguntas aqui sobre as regiões da casa e os personagens, vai fazer as anotações e trocas aqui, né? Vai para o outro jogador, vai fazer a mesma coisa, e na hora que voltar para mim, em vez de voltar para o primeiro jogador, assim como normalmente o jogo iria seguir, a gente vai fazer uma rodada de perguntas para saber. A gente vai poder sugerir quem matou, com que arma foi e qual o motivo. Então, nessa hora, cada um vai pegar o seu token aqui, né, de personagem, e vai colocar na mão, né? E vai todo mundo ao mesmo tempo. Se alguém já desvendou o mistério, que é bem pouco provável logo na primeira rodada, né? Mas se alguém desvendou o mistério, na hora que abrir a mão todo mundo ao mesmo tempo, se tiver com o lado branco para cima, você tá a fim de tentar desvendar o mistério. Se tiver com o lado escuro, você ainda não sabe todas as informações ou não quer tentar sugerir o assassino. O jogo vai se seguir assim, sendo que agora o primeiro jogador passa para o próximo, né, à esquerda, e o jogo vai se... E a outra, nessa hora que todo mundo fez essa opção de tentar arriscar o assassino ou não, a gente vai ficar com cartas na mão até ficar com 3 cartas na mão, tá? Vai descartar cartas. E aí a gente vai descartar nessa parte aqui onde está escrito confidencial, a cartinha confidencial fica por cima para mostrar que aquelas cartas foram usadas. Então aqui no meu caso, eu escolho 3 para ficar comigo e descarto, eu tinha 4 a mais aqui, descarto as outras nesse biombinho aqui, ó, e coloco a carta confidencial por cima. Todos os jogadores vão fazer isso até ficarem com 3 cartas na mão e vão receber 3 cartas do monte, 3 cartas novas do monte. Isso vai acontecer, né? Todo mundo vai pegar as 3 cartas, fazer as anotações, vai passar o primeiro jogador para o próximo jogador e a partir dele vai começar uma nova rodada de escolhas aqui, de perguntas, né? De questionamentos sobre personagens e lugares. O jogo vai se transcorrer dessa forma até que um dos jogadores coloque, na hora da votação, coloque a plaquinha para cima. Na hora que ele colocar a plaquinha branca para cima, ele vai tentar fazer desvendar o mistério aí do caso, né? Tentar ver quem matou, com que arma matou e qual o motivo. E vai no aplicativo do jogo, que você tem opção lá, você vai colocar o código da missão que você está jogando, né? Do caso que você está jogando,
e aí no aplicativo, a partir do momento que você coloca ali o código do caso, você vai decidir, colocar ali quem matou, com que arma, qual o motivo, e se teve cúmplice, você também vai colocar ali as alternativas de cúmplice, tá? Se você acertar quem matou e por que matou, com que arma matou, né? Você vai aparecer uma salva de palmas aí, que nem essa que tá aparecendo aí no vídeo. Se você acertar quem matou, com que arma matou e qual o motivo que levou o personagem a matar, você vai ouvir um som de salva de palmas, né? Porque vai estar o aplicativo no celular, só a pessoa que vai arriscar fazer esse teste vai saber o resultado. E os outros jogadores, em sentido horário, também vão poder arriscar. Se mais de um jogador acertar naquela rodada, como já aconteceu aqui em casa, eles são os vencedores, tá? E se não acertar, como é que faz? Bom, se não acertar, vai aparecer um som, aquele som engraçado, né, de quando a coisa dá errado, tipo esse que tá aparecendo aí no vídeo. Então, esse som vai aparecer durante ali o uso do aplicativo, os outros jogadores vão ouvir e vão perceber que ele não acertou, a pessoa não acertou, e aí a pessoa que tentou e errou, ela vai ter que ficar uma rodada sem poder arriscar. Então, na hora que voltar, na hora que chegar no próximo turno e tiver todo mundo com as plaquetinhas tentando mais uma vez resolver o caso, essa pessoa que errou não vai poder fazer essa tentativa, tá certo? Ela vai ter que esperar uma rodada, na hora que chegar no 2 jogadores depois dela, né, que vai tentar fazer essa tentativa de novo, ela pode arriscar novamente, tá certo? O jogo vai se transcorrer dessa forma até que alguém acerte, e se todo mundo acertar, todo mundo vence o jogo junto. O jogo, se você optar por não usar o aplicativo e usar o próprio manual para saber o resultado, aí se a pessoa errar o resultado, ela sai fora do jogo, porque daí ela já vai saber quais são, qual é a resposta, né? Quem matou, com que arma, qual o motivo. Então a pessoa que usar, quando você usa o manual, você meio que cancela ali a possibilidade de continuar no jogo, entendeu? Então por isso que é muito bom o uso do aplicativo, recomendo demais, não tem porquê hoje em dia não usar o aplicativo ele só é ali uma ferramenta, né, usada ali no jogo, então ele não participa do jogo efetivamente e facilita muito o ensino do jogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, esse é Convidados Indesejados.